Estamos de volta para falar agora que a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, publicou recentemente um documento atualizado todos os anos com previsões globais sobre o clima. E entre os principais dados apresentados, há, por exemplo, previsão de menos chuvas entre 2023 e 2027. Outra informação que chama a atenção é a previsão de que há 98% de chances de que pelo menos um ano entre 2023 e 2027 exceda as temperaturas do ano mais quente já registrado, que foi em 2016. E tudo isso está conectado ao aquecimento global e à dificuldade do mundo em evitar que a temperatura do globo aqueça além de 1,5 graus. Nós vamos entender agora como que essas previsões afetam a produção agrícola e pecuária, além de saber o que pode ser feito pelos produtores para reduzir ou até evitar prejuízos. Estou aqui então com o Sérgio Raposo, que é pesquisador da Embrapa, para falar um pouquinho mais desse assunto com a gente. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde, o prazer é todo nosso aí de falar com vocês da Embrapa, é sempre muito bom. E antes de mais nada, Sérgio, eu gostaria que você explicasse por que esses dados da OMM eles são confiáveis, né? Quantas pessoas e entidades estão envolvidas nesse trabalho e como que a veracidade dessas previsões é avaliada? Bem, fazem parte desse esforço para fazer a previsão 145 cientistas de 11 instituições diferentes no mundo. Uhum, E o controle de qualidade que eles fazem, eles usam os modelos, cada ano dá para melhorar um pouquinho os modelos que são usados, os modelos são constantemente aperfeiçoados, e o que eles fazem é pegar os dados que já ocorreram, e eles usam esses modelos para prever os dados que já ocorreram e comparam o que o modelo resultou e o que foi observado na realidade. uhum, E existe uma concordância muito boa. Então, ao contrário do que as pessoas podem acreditar, a capacidade da gente prever as mudanças climáticas, ela é bem boa. E uhum. normalmente o que as pessoas costumam confundir é porque, não, mas o pessoal não consegue acertar a chuva do dia seguinte, mas acerta previsões para o ano. É muito mais fácil acertar para o ano do que acertar as de curto prazo. E a gente tem então a gente tem e vários outros estudos comprovam isso, que a gente tem hoje uma capacidade preditiva muito boa. Então a gente realmente fechar os olhos para as previsões à luz do que eles preveem e o que acontece é um erro bastante grave e assim que a gente não devia fazer. Ô, Sérgio, você falou uma coisa interessante, né? Por que então que é mais fácil a gente prever, fazer previsões para o ano do que para uma chuva do dia seguinte, por exemplo, como você disse? Basicamente porque a gente está falando de prazos mais longos, em que é mais fácil você acertar na média do que você acertar os dados pontuais. Uhum. Inclusive, tem uma coisa que eu fiquei sabendo outro dia muito interessante, porque um dia eu estava num lugar, tinha 3% de chuva e começou a chover. E eu falei, olha, eu confiei nos 97, Uhum. choveu. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, bem, eu tinha que pegar 100 dias, que ele preveu que era 97, se chovesse entre 2 e 4 dias, a previsão está boa. Mas, Uhum. na verdade, não é assim que é feito. Esses 3% não é em função do tempo, de número de dias, como eu quis fazer essa lógica. 3% é a área da previsão. Então, eu estava, em tese, nos 3% da área que tinha chance de cair a chuva, e não a questão do tempo. Então, as mudanças de um dia para o outro são muito mais instáveis ou difíceis de prever do que as previsões mais a longo prazo. Quer dizer, Uhum. choveu um dia, não choveu o outro, mas no caso de temperatura, que a gente está mais com foco, né? A Uhum. temperatura seguiu na média. Ela pode ter variado, mas na média ela seguiu a previsão que o modelo estava mostrando. Inclusive, Interessante. acho que vale a pena até comentar que a primeira pessoa que descobriu a relação entre o CO2 na atmosfera e temperatura foi Arrhenius. Isso em 1800 e fim dos anos 1800. E a previsão dele de 2 graus centígrados a mais para cada vez que dobrasse a concentração
é mais ou menos o que deu agora. Então, isso é outro exemplo de uma previsão de longo prazo que até funciona. Só que, de verdade, quando a gente fala que o mundo, por exemplo, já aqueceu 1,5 graus, é na média. Uhum, Mas o problema é que tem lugares que aqueceram 5 e tem lugares que aqueceu meio. E na média deu 1,5. Só entendi. que num lugar que é muito quente, aumentar 5 graus, você já começa a colocar em risco a produção agrícola. Com certeza. Com certeza. É o que a gente vem falando bastante aqui, né? Desses riscos que os extremos climáticos podem causar. Ô, Sérgio, agora rapidamente para a gente concluir, então, quais que são as principais coisas que os produtores podem fazer para evitar ou para reduzir prejuízos com grandes secas ou excesso de chuvas? No caso da seca, a gente tem um bom know-how, porque a seca faz parte da produção do Brasil Pecuário Central. Uhum, O que a gente precisa é estar preparado para períodos mais longos de seca. uhum, E isso é uma coisa que a gente deve, assim, o produtor já pode, com a experiência que ele tem, pensar, não, se for mais severa. E o ponto principal, eu acho que é ter volumoso de reserva. Esse eu acho que é o que mais resolve. E um outro risco que a gente tem muito, inclusive aqui na Fazenda Embrapa Pecuária Sudeste, a gente teve um incêndio horroroso em 2020, é a questão de você fazer os aceros, deixar os aceros muito bem feitos, né, para tentar reduzir, se ocorrer fogo, né, você pelo menos diminuir o risco. bacana. E uma coisa que tem do extremo climático também é aumento de raios. Então, a Legal. gente pode esperar que, infelizmente, vai acontecer mais casos de mortalidade de animais por raios. E aí a Entendi. gente sempre lembra que tem a questão, você tem várias alternativas de trabalhar com a cerca, né, de fazer interrupções e bons aterramentos Uhum, para reduzir o problema também. tá bom. E aí, assim, tudo que for de extremo, o que a pessoa puder pensar para minimizar, que seja uma atividade que vai minimizar o risco, é muito interessante, inclusive o seguro rural. Bacana. Bacana, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Sérgio. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.